Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do AI Summit Podcast. Esse episódio aqui hoje, gente, está incrível. Eu tô com pessoas que eu sou fã. A melhor coisa que tem na vida é você se relacionar com quem você admira, né? Então a gente vai falar hoje aqui com a Tâmara, que vai ser palestrante amanhã no nosso Mulheres na IA, que vai ser no Cubo, e também vai palestrar no AI Summit Brasil em setembro, que também vai liderar lá o mesmo painel, representando as mulheres na inteligência artificial, que a gente está numa bandeira realmente forte, de carregar essa bandeira de maneira bem virtuosa para poder fazer com que as mulheres se incluam na inteligência artificial definitivamente. E a gente está aqui com o professor Marcos Eberlin. Esse homem é de mexer o nosso coração. Então eu queria agradecer a todos a presença. Vou passar a palavra para eles, como é a nossa tradição aqui, para que eles se apresentem, começando, logicamente, porque nós somos cavalheiros, Claro. pela nossa querida Tâmara. Tâmara, Muito seja obrigada. bem-vinda. Você é uma grande surpresa na minha vida, é uma grande surpresa no AI Summit. Queria que você não só se apresentasse, mas falasse um pouco da sua vida, da sua carreira. Você tem toda a liberdade para poder trazer o assunto que você quiser. Logicamente, nosso interesse é que você posicione a sua carreira profissional dentro da IA, assim, como é que você representa as mulheres aqui. Então, o tempo é todo teu. Muito obrigada, boa noite. Obrigada pelo espaço. Muzi, é um prazer estar aqui, acho que tendo esse lugar, né, representando as mulheres, acho que representando um momento histórico, como a gente já estava conversando, que eu acho que as mulheres elas não precisam brigar gritando pelo espaço. Acho que as mulheres precisam brigar por um espaço e tomar esse espaço pela competência, que é o que eu acredito muito. Como que eu cheguei até aqui hoje, né? A minha biografia é muito entrelaçada com a tecnologia. Então, desde criança, meu pai é engenheiro, palestino, ele sabia, né, vem da história dele, de que o estudo é que salva a gente das desgraças do mundo. Então, meu pai me incentivou desde criança a brincar de brinquedo de boneca, de menina, e brincar de coisas de tecnologia. Então, ele introduzia muito a tecnologia desde que eu era criança, livros também, enfim. Ele trouxe muita arte para mim. Depois, como é que a minha trajetória encontrou a tecnologia? Eu sou engenheira de computação e fiz mestrado em inteligência artificial, com predição de falhas em turbinas a gás. Olha Então, só. a inteligência artificial está na minha vida desde a minha faculdade. E eu sou completamente apaixonada por isso. E até 2010, eu achava que a inteligência artificial era a ferramenta. Eu tinha esse apego. E aí, uma grata surpresa interferiu na minha trajetória, que me convidaram para trabalhar no Banco Itaú. E aí, eu não sabia o que era banco, eu não sabia o que era produto, eu não sabia o que era financiamento de veículos, e nem sabia o que era São Paulo, né? Eu sou paulistana, mas voltei, fiz faculdade em Goiânia, depois fui para São José dos Campos fazer mestrado. E aí, eu vim para cá e falei, que cidade é essa, maluca, né? O que é Banco Itaú, o que é produto? Mas vou me jogar aqui dentro. E aí, ali dentro do Banco Itaú, trabalhando na área de negócios, por isso que eu falo que foi uma grata surpresa, uma bela interferência na minha vida, foi que eu entendi que não importa a ferramenta que você estuda, não importa a linguagem de programação que você estuda, o que importa é você ser um resolvedor de problemas, né? Eu entendi isso em 3 meses que eu achava que eu ia ser demitida, porque eu falei, eu não sei as ferramentas que eles trabalham aqui, as linguagens de programação que eles trabalham. Aprendi tudo diferente na faculdade. Mas eu entendi que, como eu tinha um pensamento analítico muito forte, eu falei, essa habilidade eu consigo usar aqui. Então, aprender ferramenta eu vou aprender rapidinho. E aí eu comecei a entender que a gente é um grande resolvedor de problemas. E ali no Itaú eu fiquei. Sou super inquieta, então ali cruzou a minha trajetória dentro do Banco Itaú. Eu conheci meu marido, ele era da área de modelagem de risco de crédito, eu era produto. Rodei ali no banco por várias áreas, finanças, crédito, cobrança, risco. Passei por diversas áreas, planejamento, até que eu fui gestora de times de dados e analytics, que era a minha grande paixão. E aí, por ali, eu fiquei por mais de 6 anos como gestora ali dentro do Itaú. Nesse meio tempo, como eu sou uma pessoa muito inquieta, eu e meu marido, desde que a gente casou, a gente sabia que para a gente mudar a vida financeira nossa e da nossa família, que a gente também não vem de uma família rica, a gente vem de uma família muito batalhadora que constrói e reconstrói tudo do zero, mas rica não. Então, a gente falou, bom,
além do estudo, que salva, que foi o que meu pai trouxe, eu tenho certeza que a gente precisa empreender. É fora do banco, a gente precisa ter algo nosso. E aí a gente casou e virava madrugadas e finais de semana fazendo ali, construindo um software que anos depois se tornou o primeiro software proprietário da Power of Data. Então, eu participei da construção da Power of Data, ali o Dalmer e o Bruno, como os dois são cofundadores da empresa, e eu participei desse iniciozinho. E aí eles abriram a empresa, foram empreender, e eu continuei no banco ali para diversificar risco com meu marido. Continuei no banco, na minha carreira de gestora, e aí, em algum dado momento, eu falei, bom, estou inquieta de novo, preciso empreender, e aí eu comecei a me jogar na área da saúde. Então, como a gente vem aqui eu sempre gostei muito de mexer com essa questão de academia, sempre gostei muito de academia, e na minha cabeça eu tinha que transformar meu corpo, porque ali, pensando muito no Nuno Cobra, o Nuno Cobra sempre falou assim, mente, espírito e corpo estão tudo ligado. Pensando em corpore sano, né? Exatamente. Então, assim, quando você muda o seu corpo, você manda uma mensagem muito forte para sua mente de que você é muito capaz. E como eu tinha feito isso, e eu vi que eu modifiquei completamente assim, o meu corpo, completamente, eu falei, bom, então, eu sou muito capaz de, inclusive, extrapolar a fronteira. Então, eu fui e comecei a trabalhar com Health Tech. Então, eu criei um MVP de uma solução de dados para a área de saúde. Então, nesse momento, eu me vi falando para 2.000 nutricionistas sobre uma solução de dados que ia tornar o trabalho delas mais produtivo. E eu queria levar, na verdade, criar o conceito de nutrição 4.0. Hoje em dia deve estar em 5.0, né? Todas as revoluções. Mas, então, assim, não apanhei, né? Era uma engenheira falando para 2.000 nutricionistas. E sempre existe uma resistência muito grande quando você fala para um outro setor. E isso foi pré-pandemia, onde não existia nem telemedicina regulamentada, né? Então, eu acho que a gente tinha vários desafios ali a superar. Só que o empreendedor, ele precisa entender a hora de ele seguir e a hora dele colocar energia em uma coisa só. E aí eu discuti muito com meu marido se a gente ia enfrentar, né, colocar força nessa frente, ou se a gente ia voltar, eu continuar ali colocando minha energia dentro da minha carreira de gestão e também realimentando energia para dentro da nossa empresa, que era a Power of Data. Pois bem, a gente voltou para dentro de casa, voltou a energia para o lugar certo. E aí, em um momento, depois da pandemia, durante a pandemia, a Power of Data continuou firme, né? Assim, a gente continuou crescendo, foi uma das poucas startups que sobreviveu ao tempo de pandemia, que continuou crescendo. E aí, depois, a gente começou a perceber um déficit muito grande de profissionais de tecnologia no mercado. A gente precisava contratar, tanto eles lá quanto eu no Itaú, e a gente não encontrava esse profissional. E aí, virou um grande rouba-monte. Era a Power of Data roubando do Nubank, o Nubank roubando do Santander, o Santander roubando do Itaú e o Itaú roubando de todo mundo. Exatamente. E era o que acontecia, porque eu pegava todo mundo para mim. E aí, em determinado momento, a gente falou, isso não pode acontecer. O mercado está colapsando. Está colapsando por quê? Porque os dados estão sendo gerados de forma infinita e os profissionais de forma finita. E isso vai gerar um colapso muito grande, porque quem está sendo formado não está sendo formado na velocidade que precisa e não está sendo formado com a qualidade que precisa. Vamos formar os nossos próprios profissionais. Foi nesse momento que eu já estava no Instagram, posicionada ali, falando sobre mentalidade, comportamento, um pouco mais na linha fitness. E aí eu falei, eu vou me posicionar aqui como uma pessoa com uma autoridade de carreira, que era o que eu sabia fazer bem. E o Bruno falou, bom, e eu vou para dados. Será que nosso público está aqui? Falei, com certeza, vamos embora. Ele tinha 600 seguidores, eu tinha 1.000. E aí, hoje, nós estamos o quê? 4 anos depois, ele está com quase 30 mil e eu estou com quase 14 mil. Então, o crescimento... Só que esse crescimento foi muito rápido. Por quê? Porque a gente começou a encontrar pessoas que estavam sedentas de uma boa formação e informação sobre dados. No final de 2022, a gente lançou um primeiro curso, que era um curso só de formação. A gente queria formar profissionais para nós. Só que o lançamento foi um sucesso. E aí, a gente teve, no lançamento, mais de 150 inscritos.
Quando foi em junho de 2023, aquilo tinha tomado uma proporção tão grande, a busca por aquilo tinha tomado uma proporção tão grande, que o Dalmer falou para mim assim, você não quer tocar a escola e ser CEO da escola? Eu falei, cara, eu tô no auge da minha carreira aqui no Itaú, tava muito bem lá, adoro o Itaú, minha escola da minha vida ali. Falei, mas eu vou, porque meu nome é Coragem, nós vamos. Eu falei, eu acredito nessa escola e nós vamos fazer acontecer. E agora tá lá dando aula de tecnologia. E agora a gente está com mais de 500 alunos. Estamos já no segundo evento no ITA, já levando isso para, né, acho que assim, alimentando o círculo virtuoso da ciência, da tecnologia, da educação e dos negócios, porque esse é o grande diferencial. Então, no final, Muzi, assim, o que eu acredito aqui também, Marcos, é o seguinte, minha trajetória, eu já coloquei o narizinho ali no acadêmico, coloquei o narizinho no técnico, o nariz no empreendedorismo, e hoje eu falo, né? Eu acho que eu falo desde o coordenador da pós-graduação do ITA até o diretor de Analytics da B3. Eu tenho essa gama inteira me ensinou o seguinte: tudo termina no negócio. O foco é o negócio. Então, se a gente não é resolvedor de problema e o negócio não for o grande impactado pelas tecnologias, do que adianta? Então, se a nossa vida não for para aumentar faturamento, reduzir custos e melhorar a qualidade de vida do indivíduo e da sociedade, não adianta a gente ser apegado em ferramentas. A gente fala isso daqui a pouco, então. Marcos. Olha, para quem não sabe, né, o Marcos foi um dos primeiros a aceitar o convite para ser palestrante do AI Summit. E todo mundo me chamou de doido. O que você vai chamar o Marcos Eberlin, que fala sobre design inteligente, para poder ser palestrante do AI Summit? Marcos, essa é a grande chance de você falar por que você aceitou o convite. Eu não sei por que você me convidou. Eu acho que você que vai ter que explicar, né, Muzi? Eu sei porque eu te convidei. Você sabe. Mas eu acho que vamos falar de um aspecto que, para a teoria que eu defendo, é fundamental, a inteligência. Então, faço parte de um grupo no Brasil que defende a teoria do design inteligente. É que eu acredito também. Então, tem tudo a ver com inteligência. E essa discussão entre inteligência humana e artificial tem tudo a ver com o design inteligente. Então, quando você me convidou, Muzi, eu falei, rapaz, é um summit de inteligência artificial e os limites dessa inteligência artificial, a comparação com a inteligência humana, como que a inteligência artificial ela se nutre na inteligência humana, tem tudo a ver com o que a gente defende no design inteligente, que uma mente de extrema inteligência fez o homem e o fez pronto e o capacitou com uma mente absurdamente inteligente, capaz de criar um sistema que se espelha, inclusive, a sua inteligência. Eu não compartilho aquela ideia, né, Muzi, que a inteligência artificial um dia superará a inteligência humana. Impossível, porque a gente tem características que transcendem a matéria. Fomos feitos pronto por um ser de extremíssima inteligência e a nossa inteligência é sobrenatural, ela vai além do natural. Mas como homens feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, temos a capacidade de criar um sistema absolutamente fantástico. Eu tenho usado um pouco os sistemas que estão por aí, são maravilhosos. São instrumentos que podem expandir muito a capacidade do homem de inovar, de criar, de alterar. Estamos aqui para isso. Fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus que nos criou com a capacidade também de criar. Imagem e semelhança de um Deus criador. E a inteligência artificial tem essas características. Ela espelha a nossa inteligência. É um reflexo da nossa inteligência. Ela está abaixo, com certeza. Mas ela está refletindo, ela está espelhando o Criador que nos fez. É mais um instrumento, então, que usamos em defesa do design inteligente, que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida e nos fez prontos. Inclusive, no último congresso da Sociedade Brasileira
do design inteligente, que tivemos aqui no mesmo palco do nosso AI Summit, o Rui Barbosa aqui, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O nosso presidente emérito, Enésio Almeida Filho, ele deu uma palestra sobre inteligência artificial. Os aspectos da inteligência artificial que confirmam a natureza sobrenatural da inteligência humana. Como que a inteligência artificial foi construída, como ela está estabelecida e como essa inteligência reflete as características sobrenaturais que Deus colocou na nossa mente. Então, acho que está explicado mais ou menos como que o design inteligente se relaciona tão bem com a inteligência artificial. Olha, design inteligente. Há inteligência no universo, há inteligência na vida, há uma inteligência sobrenatural na nossa mente, capaz de criar um sistema que expande, né? Eu vejo a inteligência artificial assim como uma calculadora. Não sei se eu faço uma analogia correta. Antes a gente ficava fazendo conta de somar e multiplicar e tudo mais. Aí surgiu a calculadora. Então, cara, agora muitas tarefas que nós fazíamos, que demorariam horas, não é? Um empreendimento quase que impossível para uma pessoa só, uma equipe, criamos um sistema que faz tudo isso, né? Quase que instantaneamente. Tenho usado alguns sistemas, alguns sites de inteligência artificial. É mais um reflexo da capacidade ilimitada da nossa mente, que transcende a matéria e se estabelece como uma evidência clara de que fomos feitos prontos. Então, eu só deixando um pouco mais explícito da onde eu venho, né? Eu sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente aqui no Brasil. Nós temos um grupo que cresce exponencialmente. No nosso último congresso, nós tivemos uns 907 participantes aqui no Rui Barbosa. Lotamos o Rui Barbosa, como o AI Summit também lotará, não é? Já estamos com 700 inscritos já. 700 inscritos? Ixi, olha aí. Depois você convida o pessoal lá para poder participar. Com certeza. Você é patrocinador do meu podcast, Patrocinamos, né? O Instituto Valor. O Instituto Valor. E a gente tem lá o Discutindo Ciência com Marcos Eberlin. A gente tem também feita a divulgação do Summit. Vai bombar, com certeza, porque é uma área absolutamente fantástica em que a inteligência humana se projeta, se materializa numa inteligência artificial. Que legal. Agora, uma pergunta que vai ser para os dois, mas eu vou aproveitar que o Marcos está aqui, depois você se mete na conversa. Mas se a gente pegar a história da humanidade, né? A gente tem a Bíblia hoje na nossa mão porque ela era transmitida oralmente. Sim. Né? Então, a capacidade humana de absorver esse conhecimento era coisa realmente impressionante, né? Ia de geração em geração através da palavra. Com o passar do tempo, isso virou matéria escrita, né? E agora a gente está no mundo digital. E depois do mundo digital, a gente está na inteligência artificial. Você não vê um decréscimo cognitivo ao longo da história? Ou seja, ao mesmo tempo que a tecnologia traz todos esses benefícios de fazer as coisas mais rápidas, enfim, solucionar problemas de maneira mais inteligente, né? Mas isso, ao mesmo tempo, será que ele não definha um pouquinho a nossa inteligência humana, não? Eu acho que não, Muzi. Não? Eu acho que esse é o medo que a gente sempre tem quando uma nova tecnologia aparece, né? Olha só, tem uma calculadora, a gente não vai fazer mais cálculos, não é? Eu tenho amigos que fazem cálculo de cabeça ainda, né? Mas são poucos, né? É pouquíssimo, pouquíssimos. São poucos. Mas eu vejo assim, eu acho que Deus nos capacitou com uma mente absolutamente incrível. Mas com uma capacidade, ela tem que fazer inúmeras e inúmeras funções. E fazer uma conta, a gente às vezes... Imagina, você vai lançar um foguete. Vamos lançar um foguete. Pensa assim, acho que essa é uma boa analogia. A gente teria lançado... teria chegado na Lua, há controvérsias, eu sei. Mas a gente teria chegado na Lua... Tem gente que acha que nós nunca chegamos. Fazendo conta na mão...
Olha, no início foi feito conta na mão. Mas né? a gente teria avançado fazendo conta na mão, sempre fazendo conta na mão. Com certeza O não. Elon Musk com seus foguetes e tudo mais. Obviamente que, por um lado, você pode pensar que a gente parou de fazer as contas. O nosso cérebro não está mais sendo exercitado, porque isso... tem uma síndrome do savantismo. Já ouviu falar? Não. Assim, o Tâmara. 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 Errei seu nome, Tâmara? Tem problema. Não, então tudo bem. Tâmara, isso. Olha só, Tâmara. Tem crianças ou jovens, adultos, acho que em todas as idades. De repente você bate a cabeça. E aí, você começa a tocar piano. Você nunca tocou piano na vida. E toca piano sensacionalmente. Começa a fazer cálculos, começa a falar diferentes línguas. Aí os neurocientistas ficaram pensando, o que está acontecendo? Ele nunca aprendeu a tocar piano. Ele nunca falou várias línguas. Capacidades outras que aparecem, assim, que a pessoa nunca tinha exercitado. O professor Ricardo Marques deu uma palestra no nosso congresso dizendo o seguinte, a única conclusão que os neurocientistas chegaram é que nosso cérebro, na realidade, já sabe fazer tudo, desde o momento do nosso nascimento, Muzi. Ele sabe fazer tudo. Na realidade, você não aprende, você desperta essas capacidades durante a sua vida. Vai desenvolvendo a habilidade. Vai desenvolver. Ela já está na nossa mente, na nossa inteligência. Olha só que coisa. Uma baita teoria essa, hein? Sensacional. Uma baita teoria. Porque como é que você vai explicar que, de repente, alguém começa a tocar piano, começa a fazer cálculos matemáticos? É savantismo, né? Essa síndrome. Então, eu vejo assim, essas capacidades estão todas no nosso cérebro. E a gente vai usar de acordo com a necessidade. Se eu tenho um instrumento que faz cálculos para mim muito melhores do que eu, por que eu não uso meu cérebro, então, para outras atividades do que ficar fazendo conta? Que é o segredo da inteligência artificial. Né? Então, veja bem, eu acho que a gente tem que usar agora a nossa mente para fazer as atividades que só a nossa mente faz e que nenhum sistema artificial fará. Eu falarei na minha palestra, viu, gente? Vem. De como que a inteligência humana jamais será superada em algumas características que a inteligência humana tem que nenhum sistema artificial nenhum dia conseguirá adquirir. É a minha tese, vou defender lá, tá? Tem alguns que acham que não, né? Que a inteligência artificial superará a inteligência humana. Eu acho que é impossível. Tem algumas características muito nítidas na inteligência humana que jamais serão superadas. Capacidade de inovar, não é? Eu não quero falar trapacear, mas desobedecer regras para vencer quando tudo indica que ele perderia. Né? É assim que você ganha em xadrez, muitas vezes, né? Sim, com certeza. Você joga uma pedra, o cara joga uma posição, põe a sua pedra, a sua dama. O cara fala, nossa, ele está sacrificando a dama. É impossível, só que nenhum sistema artificial sacrificaria aquela dama. Aí quando o cara come a dama, ele ganhou o jogo. Olha só, essa capacidade que a inteligência humana tem, né, jamais será superada. Então, ao invés de ficar fazendo contas, gastando 2, 3 anos... Quantos anos ficaram fazendo as contas para que a gente chegasse na Lua? É verdade. É melhor a gente usar a nossa inteligência para outras atividades que o nosso cérebro já tem, inclusive já é capaz. A gente nem precisa aprender o que o savantismo indica. E explorar essas outras capacidades. Então, a gente vai ter mais tempo de processamento disponível, porque a inteligência artificial está fazendo as coisas para a gente usar nossa mente no que ela tem de mais excelente, de mais sobrenatural. Eu vejo assim. Que legal. Eu vou pedir para você complementar a tese aí do Dr. Marcos, mas eu não queria que você se estendesse, não, porque eu tenho uma outra coisa para falar com você depois do intervalo, tá? Tá bom. Então a gente está quase chegando no fim do primeiro bloco, né? Mas dentro dessa mesma linha, você que é uma mulher de ciência, né? De engenharia, de lógica, de matemática, a base da ciência artificial é matemática. A base é matemática. Né? Sim. Como é que você vê, então, essa evolução aí? Eu acho que, estatisticamente, a pirâmide cognitiva das pessoas se mantém, tá? Eu acho que o topo é sempre o topo e a base é sempre a base.
As pessoas não... Na verdade, o que houve é uma mudança, na minha opinião, uma mudança da sociedade de aceitar novas inteligências somadas. Então, 10 anos atrás, a gente tinha algumas... Era muito discreta a diferença entre uma pessoa extremamente analítica de uma pessoa que tinha outras habilidades. Hoje em dia, uma pessoa multidisciplinar é muito mais valorizada, né? Então, pessoas de tecnologia que têm habilidades de comunicação, escrita e posicionamento é uma pessoa muito mais valorizada. Então, o que eu acho é que houve uma adaptação da sociedade do próprio ser humano, de entender que ele podia avançar em outras inteligências e da própria sociedade de receber isso. Tá? Mas, na minha cabeça, a cognição humana é quem busca se desenvolver e desenvolver essas habilidades que são pré-estabelecidas pelo nosso cérebro, que eu acho que o nosso cérebro tem uma capacidade surreal de se aprimorar e de se desenvolver, mas ela precisa ser exercitada. Mas, antes do bloco acabar, dizem as pesquisas que nós estamos, pela primeira vez na história da humanidade, em uma geração em que a geração atual é menos inteligente do que a geração anterior. Como é que explica isso? Explica-se pela degradação genética. Eu não acho que é por exercício do cérebro. Muzi, a gente no design inteligente, a gente tem seguido essa questão, né? O emburrecimento da sociedade, da humanidade. Eu não queria ser tão explícito. Vamos ser explícito, né? Se fala por aí. A gente vê assim, eu acho que o problema, na realidade, é genético. Estamos acumulando mutações deletérias, geração após geração. Estamos evoluindo, a raça humana está evoluindo. E em todos os aspectos, estamos evoluindo. É um dado, o projeto Genoma mostrou que cada filho é de 50 a 100 mutações deletérias pior que seu pai. Olha só. Então, teologicamente, também a gente entende, né, Muzi? Eu não posso errar o nome dela de novo, hein? Tâmara, né, Tâmara? Que também tem raízes presbiterianas, né? A gente entende que quando ele terminou a sua obra, ele viu que era muito bom, excelente. E a gente é matéria, nós estamos sujeitos à segunda lei da termodinâmica, a entropia. A gente está se desorganizando, a gente está, toda vez que o nosso DNA é copiado, erros são acumulados. E 50 a 100 mutações deletérias por geração. Então, há uma perda de capacidade cognitiva que não é porque a gente não faz mais conta. Eu não vejo assim. Eu acho que é porque o nosso cérebro realmente está perdendo capacidade. Nossa saúde, a gente vê aumento de Alzheimer, Parkinson, autismo e tudo mais. Eu sempre digo, Jesus tem que voltar e voltar rápido, senão não vai ter mais o que não vai ter matéria. Mas a gente teve aumento de Parkinson e Alzheimer ou agora é medido e foi lançado a estatística? Sim, tudo. Por exemplo, autismo, a gente está com uma criança autista em cada 30. Mas é porque agora é medido. Não, esse é o ponto. Não, acho que não é. Mas a gente precisa... Eu tenho uma professora aqui do Mackenzie que é especialista nisso. Ela não tinha, não era detectado autista, não tinha autista. Era raríssimo um autista. Agora você tem classes de autistas. Mas a tese da Tâmara é interessante, né? De repente, sempre teve... Eu conheço a tese, que não era detectado, que não era medido, mas não tinha mesmo. Mas gente, não é nem uma tese, o ponto é... A gente está falando de artigos de medicina de 1940, com uma velocidade de atualização baixíssima. Sim. Então, hoje em dia, algumas deficiências são categorizadas. E não eram há 20 anos atrás. Mas a gente não tinha 30 autistas por um autista em cada 30 crianças. É muito demais. E por que isso está acontecendo? Está aumentando porque a gente está degradando geneticamente. Não tem como a gente negar essa verdade em todas as áreas, em todas as patologias estão aumentando, a gente está perdendo a capacidade do nosso sistema imunológico de combater as invasões. Então, por que eu vejo que a inteligência artificial também vai ser muito útil? Porque muitas das atividades do cérebro humano que a gente está perdendo a capacidade de realizar com tanta eficiência, a gente vai ter sistemas à nossa disposição, extremamente importantes. Então, essa degradação, para que serve a ciência, Muzi? Tâmara. Acertei, né, Tâmara? Para que serve a ciência? Em última análise, a ciência foi criada por Deus. Deus é o autor e consumador da ciência.
praticamente todos os pais da ciência faziam ciência para louvor e glória de Deus. Sim. E a gente vê que as grandes universidades do mundo foram criadas Harvard, por exemplo. por cristãos. A Bíblia diz, olha, Stanford também. meu povo padece por falta de conhecimento. O Mackenzie foi criado. Pergunte, porém, aos pássaros do céu, aos peixes do mar, à terra, quem de todos eles não ignora? Pergunte, faça pergunta à natureza. A Bíblia ensina assim. Então, o papel da ciência, segundo o meu entendimento teológico e científico, é minimizar os males da queda. E a queda os seus efeitos têm eles têm sido acentuados geração após geração. E eu vejo a inteligência artificial como mais uma criação que o homem teve, feito a imagem e semelhança de Deus, para minimizar os males da queda. Mas excelente, não sei se a Tamara vai concordar de chamar de ferramenta, né? Mas um sistema que nos auxiliará com a perda que a gente está tendo da capacidade. Eu acho que aquela capacidade que a gente tinha de fazer contas, ninguém consegue mais. Não é porque a gente não é porque ficamos mal acostumados. É que a gente está perdendo capacidade mesmo. Não é que a gente está perdendo capacidade. Os dados estão aumentando de forma exponencial. A gente está chegando a quase 1 mol de dados acumulado. E isso, para nós, é incompreensível. Não existe cérebro humano capaz de processar 1 mol de dados para predizer uma falha ou para conceder um crédito. Uhum. Então, na minha opinião, a gente precisa separar os gomos da laranja. Então, existe tudo aquilo que você teoriza com relação à fé e tudo aquilo que a gente está falando de ciência e dado medido. Então, não tem como a gente falar que a gente está degradando, sendo que o mundo está evoluindo em dados e precisa urgentemente de maior processamento de dados. E por isso existe uma evolução. Talvez aqui a nossa questão seja o como que nós, como seres humanos, vamos nos posicionar para que a gente continue sendo útil nessa sociedade que está evoluindo. Então, só para poder fechar esse bloco, e há algum tempo atrás eu comecei a detectar a degradação cognitiva, psicológica de pessoas de tecnologia por conta desse aumento voluptuoso, exponencial de dados, de informação, e que as pessoas acabam embarcando num síndromes de depressão, etc. É por isso que a gente criou a capelania corporativa no Instituto, sabia? É mesmo. Nasceu daí. E a gente teve um baita de um sucesso, infelizmente, durante a pandemia, né? Que foi uma tragédia global, mas foi onde a nossa tese se alavancou, onde eu pude fazer o meu mestrado no Mackenzie, onde é a minha tese de doutorado, enfim. Sim. Mas isso é um assunto para um outro podcast. Nesse momento agora eu vou pedir um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Olá, meus amigos, boa noite. Mais uma vez, bem-vindos aqui ao AI Summit Podcast. Vocês viram que no finalzinho do primeiro bloco a chapa esquentou um pouquinho, né? Com toda a elegância do meu amigo Marcos, mas a Tâmara também defendendo aqui a tese dela. Mas eu vou mudar um pouquinho aqui a dinâmica desse bloco, até para poder esfriar a temperatura. Quem sabe ela esquenta de novo, né? Mas, ao mesmo tempo, para poder jogar aqui uma água em cima da chapa quente, viu, Tâmara? A gente está num momento em que fizemos um esforço muito grande durante todo o processo do AI Summit para poder trazer as mulheres para dentro desse barco. A gente teve uma dificuldade gigantesca de encontrar as mulheres, acho que elas estavam escondidas em algum lugar do passado, né? Mas, no final das contas, a gente teve um podcast aqui em que a gente estava discutindo a ausência da mulher na tecnologia, né?
Então, um dos palestrantes fez um comentário que uma pessoa que assistiu não gostou e saiu, deixou de ser palestrante e tal. Foi nisso que eu falei assim, pô, a gente precisa resolver esse problema, né? A gente tem que fazer alguma coisa para poder corrigir essa rota, né? Porque eu acho que é uma questão de correção de rota, né? Porque quando eu fiz a Academia da Força Aérea em 1985, não tinha mulher na Força Aérea Brasileira, né? Foi ter 10 anos para cá, para trás, 15 anos talvez. Agora que a gente tem pilotos mulheres aqui, né? Quando eu fiz engenharia na UFRJ, 50 pessoas na turma, uma mulher, ou nenhuma, não sei. Na minha pós-graduação em tecnologia na GV, 40 e tantas pessoas e uma mulher. Enfim, agora a questão... Quem está na liderança agora são os homens e não é por culpa nossa, né? Mas eu queria que você, como mulher, desse essa visão para que as outras mulheres também possam entender o que elas precisam fazer para poder chegar na liderança que elas tanto almejam, tanto querem, tanto requerem, né? A gente está fazendo a nossa parte enquanto instituto, criamos o programa Mulheres na IA, criamos o warm-up que vai ser feito amanhã, temos um painel que vai ser feito só com mulheres, mas assim, eu acho que essa contextualização é muito importante para poder a gente incentivar que outras mulheres embarquem nessa, né? Porque hoje, se antigamente a gente só tinha uma mulher dentro de sala de aula na área de computação, na área de engenharia, o Mackenzie hoje já está com 23%, 25% de mulheres, né? Então, queria que você entrasse um pouco nesse assunto aí. Perfeito. Em primeiro lugar, eu acho que essa sua iniciativa, eu já te falei isso no offline aqui, a sua iniciativa ela é incrível, dar voz para as mulheres, criar um lugar, né, de fala para essas mulheres. Só que da conversa de pegar a voz, pegar a palavra a grito, eu não participo. Então, eu não concordo que a mulher deverá ocupar o lugar dela no grito ou falando mal dos homens, porque não é por aí. Existe um ponto, que é um ponto até que eu vou falar amanhã no nosso warm-up, é que existe uma má notícia de que não se nasce e nem se acorda autoconfiante. A autoconfiança ela é trabalhada e ela é completamente treinável, com base em muito esforço, repetição, e estudo e dedicação. As mulheres, elas vão ter o lugar delas sempre que elas lutarem por esse lugar com muito esforço. Hoje em dia, a gente ouve muitas mulheres falarem sobre a síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É eu ocupar um lugar que eu acho que ele não é para mim. Todos nós, em algum momento, vamos sentar, eu mesma posso sentar aqui nessa cadeira e falar assim, esse lugar é meu, eu ainda não ocupei ele. Mas ao longo do podcast, eu vou ocupando esse lugar, assim como você, assim como você. Então, a síndrome do impostor só existe no momento em que eu não faço, volta no parafuso para eu tentar encaixar e fazer aquela cadeira ter o formato do meu bumbum. Então, na minha opinião, as mulheres elas vão ter o papel delas, é gradativo, nós vamos crescer, só que nós precisamos crescer com competência. A gente não precisa se intimidar achando que a voz do homem é a última voz, né, com competência técnica, e entendendo que às vezes o crescimento vai ser um pouco mais lento por uma questão estatística mesmo. Em alguns lugares, em alguns palcos, as mulheres ainda são minoria, porque elas são minoria nas escolhas de cursos de exatas. Eu também. Eu fiz faculdade em 2003, também éramos 4 mulheres para 60 homens. E quando a gente se formou... É uma questão de estatística, né? É estatística, então não é perseguição. Só que o que a gente precisa batalhar, e isso você está fazendo muito bem e eu te agradeço muito, dar espaços. Se os homens estão ocupando mais lugares hoje, porque eles já vêm deste lugar, então que estes homens nos apoiem a dar este espaço, porque existe muita mulher competente. Inclusive, você está juntando aí mais de 400 mulheres. Inclusive, é uma coisa interessante, né? A gente estava falando nos bastidores também. Quando a gente começou no início a detectar que tinha pouca mulher inscrita, né? Primeiro eu tive dificuldade de encontrar mulher para dar palestra. Exato. Né? E aí a única mulher que tinha era a Paula, uma advogada, que não é mulher de IA. Ela conhece de legislação. Uhum. E assim, vou ter que dar um jeito de outra maneira. Aí consegui botar as mediadoras, né? E em algum momento começaram a aparecer as mulheres que estavam escondidas e muito Perfeito. competentes, como você, que eu conheci pelo Dalmer, que é um palestrante nosso. Sim. Né? Aliás, eu conheci o Bruno primeiro, antes do teu marido, antes de conhecer o Dalmer. Tá? E o mais interessante é que detectamos esse problema
E assim, vamos então trazer participantes, né? Então a gente no início lá deu 80% de desconto no ingresso para mulher. Só 3 se inscreveram. Uma baita Não uma era um proposta. problema de desconto, né, Muzi? Entendeu? Exato. Enfim. Que você... Não faltava desconto. Então, né? assim, eu acho que eu queria que vocês batessem uma bolinha nisso aqui, porque assim, a mulher precisa, até porque eu acho que a mulher na tecnologia consegue desenvolver mais competência do que os homens, porque até historicamente esse olhar holístico que a mulher holístico, sim. tem uma Sim. assim, é tão aplicável na inteligência artificial, né? Porque o homem acaba tendo que nem minha mulher, ela reclama de mim que ela quando eu tô tratando uma coisa eu não consigo tratar de outra em paralelo, né? Mas Marcos vamos ver se a gente esquenta a chapa um pouquinho aqui. Eu tenho uma palestra que eu assisti, tem um site nos Estados Unidos que chama Genesis Apologetics. E eles fizeram um estudo bastante detalhado sobre as diferenças entre os homens e as mulheres. As mulheres têm uma visão lateral maior que a nossa. Impressionante, né? Elas enxergam mais cores que os homens. Elas sentem mais odores que os homens. E quando é a tarefa, tem várias tarefas, elas são insuperáveis. O homem, por outro lado, quando ele se concentra numa única função, ele é insuperável. Então a gente foi feito para fazer uma coisa só. Eu brinco, né? Olha, vai trabalhar na roça, vai ser motorista, vai ser marceneiro, carpinteiro. Agora a mulher, ela sempre, né, na casa, ela lidava com várias e várias funções. A mente do homem, eu não me lembro bem, mas os 2 hemisférios, acho que o homem trabalha dentro do mesmo hemisfério e a conexão neural nas mulheres são os 2 hemisférios, um conversa com o outro. Então, até a estrutura neuronal do cérebro do homem e da mulher é diferente. Brinco até que o homem escuta muito melhor por um dos ouvidos do que por um outro. Aí, quando você está falando com um homem e ele não está escutando, é que você está falando no ouvido errado. Tá? Agora, a mulher fez um barulhinho, né? Então, assim, eu vejo a mulher nessa área extremamente importante, porque tem tarefas, eu acho assim, que os homens executarão melhor pelas suas características né? de mente, e mulheres que executarão outras tarefas muito melhor. Então, é muito importante a gente ter homens e mulheres, né? Eu não quero botar só mulher, obviamente, nem as mulheres querem. E não só homens. Acho que todas as áreas, quando a gente tem homens e mulheres trabalhando, é excelente. Sem dúvida. Meu laboratório, quando eu comecei em química, eu sou químico, não falei no início, né? O que um químico está fazendo aqui? É sua culpa, viu, moço? Mas a gente vai ter uma palestra bem legal, tem uma sinopse aqui que você escreveu maravilhosa, né? Depois, se a gente tiver chance, eu leio. Quando eu comecei meu laboratório, é quase tudo homem. E a gente tem uma visão do mundo. Quando entraram as mulheres, ficou muito mais divertido. Hoje está um problema, eu acho que está um problema. A gente tem 80% do meu laboratório são só mulheres. Eu falo, cara, eu tenho que atrair mais homens. Essa diversidade, acho que Deus também, olha, do ponto de vista teológico, Deus capacitou o homem e a mulher com capacidades distintas para que eles se complementassem. Né? A Bíblia fala assim, fiz uma ajudadora. Não é alguém que vai... É alguém que vai complementar, que vai expandir, né? Juntos, um homem e uma mulher juntos. Não é inferioridade, pelo contrário, eles são pares. Eu acho assim, né? Um homem e uma mulher junto, uma dupla, homem e mulher, executará funções dentro de uma área, por exemplo, tão diversificada como a inteligência artificial, melhor que 2 homens ou 2 mulheres. Pelas características que nós temos naturalmente distintas. Então, uma dupla homem e mulher se sairá melhor do que 2 homens e 2 mulheres em muitas áreas, não, nem todas, mas em inteligência artificial, claro que sim, porque você precisa de mentes que tenham capacidades distintas. Bom, inclusive, né, eu no AI Summit eu peguei o último painel onde eu ia ser o keynote speaker sozinho. Eu abri mão disso para poder fazer um painel só de mulheres. E as mulheres ficaram tão contentes. Causa um impacto, né? Causa um impacto. Eu vou dizer uma coisa, assim, eu acho que complementando aqui o que o Marcos está dizendo, é o seguinte. No meu casamento,
ali eu tenho um grande exemplo de como funciona essa complementariedade entre o homem e a mulher. O Por quê? Bruno parece um viking, viu? Parece. Parece Parece. um viking. E Por isso que ele- os dois estão... Esse sucesso aí, né, Tamara? E aí, a gente é o quê? Ele deixa muito claro pra mim o quê? Ele fala. E ele fala com essas palavras. A guerra dessa casa é minha. Eu não quero você se desgastando. Porque em alguns momentos eu me envolvo, porque, sei lá, porque eu sou filha de imigrante, não sei, eu me envolvo, eu sou muito visceral. Então eu me envolvo de verdade. E eu sofro o problema da empresa e eu vivo aquilo. E um dia ele me deu um basta. Ele falou assim: eu quero você me ajudando a ser a minha ajudadora. Ele falou: o clima dessa casa, a energia alegre dessa casa tem que vir de você e você precisa me ajudar nisso, porque a batalha é minha. Então, o papel que existe lá dentro da nossa casa é igual no filme Senhor dos Anéis. Tinha o Sam e o Frodo. O papel do Frodo, do Sam ou do Frodo? Agora eu me confundi. De quem ia pegar o anel, né? Então, quem tinha a missão na mão é o homem. Na minha casa, é o homem que tem a missão. O fardo está nas costas dele. Só que eu ajudo a jornada. Então, eu alivio a jornada. Agora, tem só um comentário que eu gostaria de fazer. Que a gente precisa só separar uma coisa. Nesta questão da particularidade e singularidade da mulher e do homem numa jornada, por exemplo, matrimonial, ou de como que cada um de nós pode complementar numa... Vamos pegar aqui, ó, um time. Um time dentro do Banco Itaú, por exemplo. Eu tinha homens e mulheres e, obviamente... Vou chamar o Itaú para patrocinar o Tem que nosso chamar. podcast Isso. aqui, viu? Lá dentro eu tinha homens e mulheres e eu sempre construí times muito diversos, justamente porque eu gosto do olhar diverso. Só que eu preciso chamar a atenção para uma coisa sobre as mulheres. As mulheres, eu não sei se é porque na nossa infância a gente é acostumada a brincar de muita boneca e muito mundo cor-de-rosa, não sei o que acontece, a gente não se sente capaz e apta de achar que aquele mundo da tecnologia preto e branco e cartesiano é nosso. Então, essa mentira precisa parar de ser contada. E quem está contando é a gente mesmo. Eu acho que tem uma, Claro. tem uma influência dos pais também muito Sim. grande. Porque eu, por exemplo, eu te provoquei com relação a fazer conta de cabeça, etc., porque eu estou provocando a minha netinha a fazer conta Você de tá cabeça. perfeito. Meu pai fazia Tá isso certo? comigo quando eu era criança. E à medida que eu vou dificultando as contas, né, que eu vou dando para ela equações mais difíceis e equação na idade dela, que tem 6 anos, em vez de somar 2 números, somar 3, a minha mulher já fala: pô, não faz isso porque depois ela vai se assustar, não vai querer fazer mais. Pelo contrário, tem que estimular mais para ela É isso. frustrar, né? É isso. E aí eu queria pegar esse gancho, assim, eu queria que você detectasse exatamente qual é o grande diferencial que a mulher pode exercer hoje na inteligência artificial. Essa é a pergunta que eu gostaria de ter respondido no nosso podcast de hoje. Curiosidade. A curiosidade. Para mim, a curiosidade é a grande chave do lifelong learning, que é o aprendizado contínuo. Não existe, por exemplo, inteligência artificial que vá sobreviver sem um problema de negócio para ser resolvido. Isso eu concordo 100%. Então, essa capacidade investigativa de fazer perguntas para o negócio, e qualquer que seja o negócio, tá? É um negócio, um problema acadêmico, um problema da sociedade, um problema de um banco. Qualquer que seja o problema de negócio, a mulher ela tem uma habilidade justamente por essa capacidade multiversa dela, esse olhar mais holístico, essa visão radial, a gente tem mais capacidade de, ao invés da gente ter esse hiperfoco e esse hiperobjetivismo que é tão particular do homem e que o ajuda tanto nas áreas lógicas, nas áreas das ciências, da matemática e das exatas, a gente começa a observar que não adianta a inteligência artificial avançar se as perguntas certas não forem feitas, até a gente esgotar as perguntas. Então, a curiosidade, a habilidade de fazer perguntas e de avaliar um cenário é o que a mulher mais vai contribuir com isso. Ô Marcos, só para você poder entender como é que... acho que você matou a charada que eu queria responder. Você sabe como é que aconteceu o AI Summit? Por um problema de negócio
do meu negócio, do nosso negócio, né? Sim. Porque eu voltei do doutorado de Portugal lá, animadíssimo que eu vou montar uma porção de cursos de inteligência artificial, vou ficar milionário, né? E montamos, né, 25 cursos, MBA dinâmico, não sei o quê, parceria com a Universidade de Aveiro para o doutorado, e não vendi nada. Né? Não vendi nada. E era justamente o seguinte, onde é que eu resolvo o problema de negócio? Tá? Então a gente fez cursos assim, IA para o marketing, IA para o RH, IA para as finanças, IA para o compliance, IA para a computação quântica. Foi um negócio, na teoria, lindíssimo. Com a ajuda, inclusive, da professora Inês, que é uma PhD lá do Mackenzie. Não sei se você conhece ela. Inês Borges? É a própria. Sim, né? conheço Foi profundamente. Foi ela que me ajudou. Deu uma palestra no nosso congresso também. Então, assim, e isso deu início ao AI Summit, ou seja, para poder ampliar essa visão de que, olha, você tem que aprender a resolver problema de negócio. Né? Agora, eu vou contar um segredo para você. Você sabe como é que eu resolvi isso, meu amigão? Com o joelho no chão, tu acredita? Sim. Olha, quem não acredita, eu lamento, tá? Só sei que teve um dia que eu falei assim, Senhor, me dá o caminho. Eu preciso de resolver este problema de negócio. E no dia seguinte começou a aparecer palestrantes de tudo quanto é lugar. Aí você apelou para a inteligência suprema. Foi. Tem a artificial, a humana e a suprema. Mas assim, é como eu resolvo os meus problemas de negócio, né? Assim, então, gente que não acredita, mas você que veio de berço presbiteriano, né? Mas é que eu acredito no olhar de fora, sabe? A oração, ela se assemelha muito àquele momento em que você para de pôr o foco ali 100%, sabe? Quando a gente está com o nariz enfiado na prancheta, assim, ó, você não enxerga mais nada. Ele é um momento em que você abstrai, sabe? Então, eu acho que essas respostas que te vêm é porque... Eu costumo dizer que trabalhar dá trabalho. O que significa isso? Não tem como alguém virar para você e falar assim, Muzi, foi do nada que você teve essa ideia? Não, não foi. Foi trabalhando. Trabalhando, tentando, acertando, errando, tentando entender caminhos. E aí você encontra o seu caminho. Né? Então, às vezes as pessoas, elas surgem, elas olham para você e falam, nossa, que potência toda é essa que está emergindo do AI Summit? E é uma potência mesmo, que o que a gente está fazendo, eu acho que ninguém fez até hoje. Ninguém fez. Podcast, warm-up, escrever livro, ainda estou fazendo doutorado. Ninguém fez. Porque a energia que você está gastando, ninguém está disposto a gastar. É um grande também. movimento. Eu acho que o Walter Longo, ele matou bem esse charado. O que a gente está fazendo aqui agora não é o AI Summit não é o fim. Ele é o início de uma grande jornada. Perfeito. Né? Então, Marcos, assim, esse é o motivo pelo qual eu te chamei, né? Assim, eu busquei dar para o AI Summit uma visão completamente diferente de tudo que o mercado está falando, tá? Então, o AI Summit vai ser aberto pelo Cássio Pantaleone, que é um filósofo, e depois vem logo você, que é um cara de design inteligente, e depois vem um cientista. Agora, você acha que eu estou correndo muito risco? Absolutamente não, mas Muzi. Falei seu nome certo, né, Muzi? Olha só, a gente às vezes fica achando que é dados, dados e dados, somente dados, né? Ciência, ciência, ciência. Mas tudo que a gente faz, na realidade, envolve 3 esferas do conhecimento e da inteligência humana. A ciência, os dados, a filosofia e a teologia. A teologia é a mãe da ciência. É a mãe né? da ciência. A teologia, a filosofia, a mãe da ciência. Então, quando você se propõe a fazer um grande evento como esse que você está organizando, você vai apresentar apenas dados. Sensacional, mas você quer ver, você quer ter essa visão filosófica e teológica. É sensacional. Eu acho que é isso que faz esse summit tão interessante, tão atraente. Que atrai gente de todas as áreas de filosofia, teologia. Vamos falar sobre a filosofia da inteligência artificial, da teologia, como vou tocar um pouco, né? Filosofia e a teologia do design inteligente aplicado à inteligência artificial. Por isso que todo mundo tem que participar, né? A gente tem que lotar aquele... Já está lotado, né? Mas falta muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. E que essa discussão filosófica, teológica e científica... cria uma revolução na área, é isso que a gente espera. O que acontecia antes? Era assim que acontecia. Né? Os filósofos gregos se reuniam para discutir as grandes questões
E se juntavam ali cientistas, né? Gente com experimentos, com os dados. Olha, eu fui lá, fiz, sabe, esses 4 elementos. Eu fui lá, aqueci no fogo. Experimentos. Alguém fala assim, não, eu fiquei pensando, rapaz, faz já um mês que eu penso sobre esse assunto. Olha só. É isso mesmo. Não é? As praças Então, da Grécia. Puxa vida, muita coisa se resolve com filosofia, com lógica. Olha, por exemplo, Deus é a primeira causa não causada. Concordam? É isso aí. Aí, como é que a gente chegou nessa conclusão que a necessidade, a obrigatoriedade de uma primeira causa não causada? Pensando, olha, eu estou vendo um efeito aqui, esse efeito foi causado por uma causa, essa sequência de causas e efeitos, ela não pode ser infinita, porque senão eu não estaria observando o efeito, porque um número infinito de eventos teriam que acontecer para eu ver o último efeito dessa sequência. Um tempo infinito teria que ter passado. Precisa haver uma primeira causa não causada. Essa primeira causa não causada não pode ser material, porque senão ela estaria se degradando pela ação da segunda lei da termodinâmica, ela teria que estar fora do tempo, ela teria que ter mais poder do que todo o universo para ter criado o universo e a vida. Deus! Olha só. Como é que a gente detecta Deus? É indo num laboratório com um detector de Deus? Né? Não, é fazendo um experimento? Não pode. Sentados à mesa com filosofia, os filósofos gregos já definiram que há uma necessidade, uma obrigatoriedade da gente concluir que um grande ser fez todas as coisas. Um ser imaterial, atemporal e todo-poderoso. Com filosofia, com teologia. Então, olha só, é sensacional você ter todo esse povo lá, né, de diferentes visões. E não só a visão técnica, extremamente importante, mas a visão filosófica e teológica também. E a gente, então, pode dizer que a gente não precisa se preocupar que as máquinas não vão tomar o poder. Consciência é imaterial. A gente, por exemplo, a mente humana, a Tâmara depois pode dar os dados, você também deve saber. Eu não lembro mais. Mas a gente bate todos os computadores ligados em rede em capacidade de armazenamento de informação. A gente tem na nossa mente todos os filmes de toda a nossa vida. Tem um amigo aqui no Mackenzie, um professor, que ele disse que estava dirigindo um carro, moço, indo para Curitiba. E eu conheço, ele é meu amigo, eu confio 100% nele. Ele falou, Marcos, eu estava dirigindo, fui ultrapassar um carro e, de repente, veio uma carreta e ela ia bater no meu carro. Naquele momento, eu vi toda a história da minha vida, passaram todos os filmes, sabe, essas experiências. Ele estava contando para mim, ele não tinha nenhum motivo, ele não precisaria mentir. Eu acredito piamente que ele realmente viu muitas experiências são feitas, vendo que a nossa capacidade de armazenar informação transcende a matéria, inclusive. Olha só. E a gente tem, né, uma mente que consegue armazenar informação, uma informação que não há espaço em átomos para você pegar um bit dessa informação. Se você transformar em átomo, não cabe na nossa mente. Então fica tranquilo, a gente nunca vai... essa consciência nunca vai surgir, porque a gente tem algo que transcende a matéria. Mas foi por essa capacidade, né, espetacular da nossa mente que a gente está construindo um sistema espetacular também. Olha, como feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, estamos fazendo uma grande obra também. Não se compara com a dele, mas é espetacular. Bom, eu estou muito feliz com o resultado. Agora a gente está nos minutos finais aqui do podcast e eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais, porque para a gente é muito importante, para mim particularmente, ter a tua opinião, eu ter o direcionamento, porque, assim, como a gente falou aqui, a gente está sempre aprendendo, né? Eu aprendi muito hoje com os dois aqui, aprendi demais contigo. Mas qual é o recado que você deixa para a turma ir lá visitar o podcast lá do... Podcast não, o AI Summit lá de setembro? Que existe um grande movimento provocando a base e tirando o olho do que ninguém sabe do que está falando, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, o mercado vai colapsar, porque ninguém sabe efetivamente do que está fazendo, o que está falando. E a sua provocação, a grande provocação que você está fazendo vamos sair do morno, vamos sair do superficial
e vamos provocar novas formas de ver, novas visões. Tudo com foco em resolver algum problema. Então, a iniciativa do AI Summit, para mim, ela é isso. É sair do normal, sair do morno, do superficial e provocar um novo olhar com uma multidisciplinaridade e uma multivisão das pessoas que você está convidando. Então, depois você deixa o depoimento lá no livro. Já deixei. Já deixou? E falei exatamente a mesma coisa. Muito bem, Marcos, e você agora? Eu queria ler a sinopse da minha palestra. Pode, Muzi? Claro. Olha, achei que ficou bem legal. Só não pode dar muito spoiler. É verdade. Não, olha, a inteligência artificial, gente, pode ser definida pela busca do homem em desenvolver sistemas com inteligência similar ou mesmo superior à humana. Há controvérsias, eu sei, mas foi assim que eu defini. Esse desafio tem sido, portanto, imenso e tem demandado muita pesquisa por décadas, com inúmeros centros de pesquisas que têm empregado milhares de pesquisadores, homens e mulheres. Mais homens do que mulheres, infelizmente, mas as mulheres estão aí chegando firme. Que com suas mentes inteligentíssimas, né, procuram criar sistemas que, de fato, usem estratégias semelhantes às já instaladas em nossas mentes. Eu digo que a ciência nega Deus, mas ela imita Deus. Estamos imitando a mente humana, certo? O que usem estratégias semelhantes às já instaladas em nossas mentes. A grande questão que surge, então, é esta, que eu tentarei responder lá para vocês, tá bom? Qual teria sido a fonte de tamanha inteligência que a gente está tentando imitar? Qual seria a fonte? Dessa inteligência suprema que só os humanos possuem e que estamos querendo imitar. Esse é possível superar. Nessa palestra, discutirei um pouco do que hoje já sabemos dessa inteligência que a nós foi concedida. Por exemplo, pelos sinais dela que detectamos no armazenamento compactado da informação no DNA. Outro dia saiu um artigo dizendo que o DNA é um super mega computador quântico. A gente está tentando fazer computação quântica. O nosso DNA já é um computador quântico. E seu processamento por estratégias absurdamente inteligentes, como o overlapping genético, o splicing alternativo, são estratégias que quem trabalha com computação fala: uau, que sensacional. Olha só como é que ele codificou o DNA. Como os robôs nanomoleculares e seus sistemas à la FedEx, de endereçamento e os filtros seletivos com alicates moleculares. Falarei um pouco sobre essa inteligência absurda que a gente encontra na vida e que a gente está tentando imitar. Esses sinais indicam que essa fonte de inteligência em nossas mentes refletida, que estamos querendo imitar, é de fato tão sublime e tão extrema que talvez exceda a nossa capacidade de sequer entendê-la, ainda mais de imitá-la, estando provavelmente fora do nosso alcance superá-la. Então, gente, descansa em paz. A inteligência artificial não é uma inimiga da humanidade. Ela não vai, né, fazer com que um sistema adquira não vai tirar nossos empregos, autoconsciência, vai tirar os nossos empregos. Não? Ela não vai... o pessoal de diagnóstico, né, tá falando assim: nossa, agora eu não vou nem mais... O médico, né, eu não vou olhar nem mais a radiografia, porque a inteligência... Não, tem aspectos ali que vai ajudar bastante. Mas o médico vai ser ainda indispensável. A inteligência artificial ela é uma grande ferramenta, sensacional, a gente tem que desenvolver, mas sem medos de que seremos, inclusive, superados por ela. Não. Ô, Marcos, qual é o nome da entidade que você preside? Olha, eu sou o presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, uma sociedade que cresce exponencialmente no Brasil. E se você quiser se unir a nós, www.tdibrasil.com. Tá bom, então eu vou te fazer 2 convites. Claro. Tá? O primeiro convite é trazer, através do seu presidente, o apoio da Sociedade Brasileira de Design Inteligente para dentro do AI Summit. Com certeza. Tá certo. E o segundo... Eu sou o presidente, tá? Apoiado. Olha aí. E segundo, eu queria te convidar para fazer o prefácio do meu livro. Fechado. Olha, isso tá gravado, viu? Os anais da história do AI Summit. Sim. Um convite duplo, tá? Super convidado. Será um privilégio. Agradeço por você já ter feito já a sua cartinha lá pro livro. Gente, queria agradecer aqui a participação de vocês no AI Summit. Eu estou super feliz, eu estou saindo daqui super energizado, sabe, convencido
convencido de que a gente está no caminho certo, Com certeza. de que Deus colocou as pessoas certas no meu caminho. Queria agradecer a vocês de coração. Espero vocês dois lá no AI Summit com toda essa energia, compartilhando todo esse conhecimento. E a vocês que nos acompanham aqui no podcast, queria agradecer também a audiência de vocês e queria que vocês registrassem a data de hoje como uma data histórica em que o professor Marcos Eberlin vai ser o palestrante do primeiro livro que eu estou escrevendo sobre inteligência artificial. Vou endossar, né? Gente, muito obrigado. Obrigada Boa a noite você, a todos. obrigada, Muito obrigado. Marcos. Tchau, tchau.